Eu trouxe a segunda parte do desafio da Zendaya. E assim, eu achei que 30 minutos era um tempo suficiente. Aí eu tava em dúvida em duas coisas nesse desafio. Eu não sabia se eu fazia esse desafio em 1 hora, que eu acho que era a parte mais sensata que era pra me fazer, ou se em 15 minutos. Pra mim parecia uma ideia que dava pra fazer muita coisa. Aí eu coloquei 15 minutos, tipo, me desafiar mais. Porque se é um desafio e eu fiz em 30 minutos um lado, eu não sei, não fazia muito sentido fazer em 1 hora o outro. A não ser que eu quisesse fazer um estilo realista. Como eu não estava na intenção de fazer estilo realista, então eu falei, 15 minutos vai ser o ideal. Então aqui vocês veem que o privilégio de ficar pintando, realmente eu não utilizei. Eu peguei um balde de tinta e aí eu vim corrigindo todos os detalhes, igual vocês estão vendo. E aí as linhas nelas não ficam bem com um acabamento muito legal, pelo menos eu acho que não. Então, o que eu decidi fazer foi só ir corrigindo essas linhas, porque eu acho que no final das contas um acabamento faz muita diferença. Então, eu faço isso com a linha do rosto, depois eu venho aqui com a linha da orelha. Aí, a gente vai pro grande impasse, que é a parte da sombra e luz. Se eu jogasse uma luz e sombra para esfumar, eu ia levar pelo menos 30 minutos, que foi o último desafio que eu fiz, né? E aí, então, para mim não ter essa questão, né, eu fui e fiz todas as sombras de forma sólida. Assim, eu precisaria estabelecer apenas onde estariam as sombras. E eu não ia precisar ter que me preocupar em esfumar. Porque quando você esfuma, paga um pouco mais, aí você coloca uma outra camada, aí na parte da iluminação, aqui, por exemplo, não vai ter iluminação, então já é um processo, né, já é uma parte que eu acabo diminuindo. Eu dei uma acelerada no vídeo, o vídeo deu 14 minutos e 30 e poucos segundos, mais ou menos, e aí eu fui e dei uma acelerada para o vídeo ficar em mais ou menos 8 minutos. Porque como não vai ficar tão rápido e vocês conseguem ver de maneira mais dinâmica. Então eu fui fazendo toda a parte da sombra do rosto, a parte da sombra da boca. Aqui vocês conseguem ver mais ou menos a minha sombra, porque eu não tô aparecendo muito nos vídeos, né? É porque nesse tipo de estilo de vídeo eu tô testando novos formatos e vendo como que vocês vão reagir. Aí uns eu apareço, outros eu não apareço. Falar nisso, eu tenho um segundo canal chamado Luli Sans Art. E lá eu posto mais sobre o meu dia a dia, às vezes eu faço vlogs, eu tô postando muitos shorts, vídeos curtos. Então, me segue lá no outro canal, que além de me ajudar pacas, vocês ainda ficam por dentro de tudo. Lá eu jogo aí uns conteúdos bem legais pra vocês também. Aí aqui eu tô fazendo a sombra na parte do ombro. E aí, gente, é aquela coisa que eu falei pra vocês num outro vídeo que eu fiz. Quando você vai esfumar uma sombra, você não precisa se preocupar se ela tá torta, não tá. Essa parte do acabamento. Como aqui eu não vou esfumar, eu tive que fazer a sombra com mais cuidado, mais detalhes, sabe? Na parte da boca da Zendaya, eu peguei o tom do batom que ela tá usando pra prevalecer. E aí o restante eu só vou acrescentando. Mas a gente sabe que eu não vou poder acrescentar tanta coisa como luz e sombra, que senão não vai ficar bom. Eu peguei um tom mais escuro, vou fazer sombra aqui também, mas é aquilo que eu falei pra vocês, sabe? É sombra, mas não excesso de sombra, senão não vai dar bom. Aqui na parte de baixo também, fui fazendo assim nesse efeito que vocês estão vendo. Depois que eu faço isso, eu venho aqui, ó, e pego um tom mais escuro pra fazer um acabamento de boca mais bonito, né? O acabamento de boca não tava bom. Nessa hora aqui eu já tava um pouquinho mais nervosa, porque já tava fazendo 8 minutos. Então, de 8 minutos para 15, né? É um pulo, né, galera? E aí eu já tava fazendo aqui a parte do claro da boca. Eu deixei a parte do cabelo por último, porque eu botei na minha cabeça que o cabelo seria a cor mais fácil. Então, aqui eu tava pensando, eu vou fazer os detalhes, na parte do cabelo eu só venho jogando castanho e já era. Aqui na parte do olho da Zendaya eu criei uma nova camada, preenchi essa parte aqui do olho dela com esse tom de marrom. Com uma proposta que é para ser mais rápida, eu não vou esfumar, então eu peguei o tom mais escuro e simplesmente cortei ali por cima. E vai ficar assim, não vai ter esfumar, não vai ter nada. Vai ser esse tom, meinho, aí coloquei uns brilhinhos, brilho no olho e é isso, zeramos a trend. Eu achei que o olho da Zendaya ficou muito mais bonito sem esfumar
do que esfumando. Comenta aqui pra eu saber, mas realmente eu gostei do olho dela mais assim. Depois disso eu venho pintando o excesso, como vocês podem ver. Faço essa parte aqui do cantinho do olho, mas sem degradê, sem nada do tipo, porque não ia dar tempo. Aí depois disso eu venho, pego um único tom e tasco ele ali no cabelo, na sobrancelha dela. E é aquela coisa que eu falei pra vocês, eu não poderia me dar o privilégio de colocar detalhes, então eu fiz também a sobrancelha de forma sólida, mas o engraçado é que eu perco muito tempo com o início da sobrancelha. Eu não sei, não podia esfumar, não é que eu não podia, eu não queria esfumar, a proposta era para ser mais rápido, esse com o início dessa sobrancelha. Pensa no início de uma sobrancelha que me deu trabalho, gente do céu. É que tem coisa assim que a gente não tem tanta prática, a gente vai pegando, né? É errando que a gente aprende. E aqui foi o caso disso. Eu fiz toda a sobrancelha da Zendaya, tava linda. Aí eu cismei que essa frente não tava boa. Podia ter deixado do jeito que tava, né? Não. Aí eu vim, por exemplo, fazendo essa parte do início. Aí eu inicialmente não ia pintar, ficou horrível. Aí eu esfumei, nossa, ficou pior ainda. Eu falei, nossa, não acredito. Porque minha válvula escape é esfumar, né? Eu penso que eu esfumo, que no final dá tudo certo. Aí eu tirei o fundo, tentei colocar os cabelos da frente com um tom mais claro, colocar mais cabelo, nossa, e o tempo passando. Aqui já tava 12 minutos, eu não sabia o que fazer. Eu falei, quer saber, eu não vou perder meu tempo com essa sobrancelha não, vai ficar do jeitinho que ela tá. Porque eu vou perder o desafio sem pintar o cabelo? Não dá, né? Aí eu peguei o caneta de feltro, peguei esse tom de castanho e dá ele ali pintar, porque eu pensei, se acabar o tempo e eu já tiver pintado o cabelo da Zendaya, pronto, gente, assim, não ficou nada sem pintar, né? Porque o desafio é bater o 15 minutos, esquece. Aí eu não queria correr esse risco, sabe? Então, eu pintei o cabelo dela, eu falei, agora eu posso inventar moda se eu quiser. Com uns 3, 4 minutos que faltava. Agora, o que não dava era eu fazer isso do jeito que eu queria. Aqui eu fui colocando mais sombras. Como eu pintei o cabelo ali da Zendaya, já tava tudo certo, eu fui colocando acabamentos que eu queria colocar desde o começo, mas eu não coloquei porque eu achei que não ia dar tempo. Então eu fiz mais contorno no rosto da Zendaya, eu acrescentei mais sombras no rosto dela, né? Eu fui vendo assim que dava para colocar mais detalhes, porque aí ainda tinha um tempinho a mais ali. Aqui eu peguei um preto, fui fazendo aqui a parte dos cílios dela, não deu certo. Então, como eu não queria perder muito tempo, eu pelo menos reforcei esse delineado, que tava muito fraco, né? E não tá ficando legal. Então, eu fui e fiz o acabamento todinho desse delineado, como vocês podem ver. E aí, a gente já tem, assim, a base do olho da Zendaya. Tirei o zoom, como vocês podem ver. Entre um e outro, eu coloquei uns risquinhos a mais ali. Tá contadíssimo o tempo, gente, coragem que eu tive. Porque, se eu não me engano, nessa parte não fazia nem um minuto que eu tinha pra fazer isso aqui, ó. E eu tasquei ele, fiz ali uns riscos mais rapidinho, sem esfumar, sem nada, só pra dar um charme a mais. Essa parte aqui da raiz foi mais apreensiva, porque o tempo tava acabando, tá quase acabando. Aí ficou assim. E aí, se inscreva.